que é a felicidade. No entanto, ele identificou a felicidade suprema com a visão beatífica de Deus. Ele integrou as 4 virtudes cardeais, né, de Aristóteles, como prudência, justiça, fortaleza e temperança, né, com as 3 virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade, né. Santo Tomás de Aquino é famoso por seu esforço de mostrar que a fé e a razão não são contraditórias, mas complementares, né. Ele acreditava que a verdade é una e que tanto a fé quanto a razão conduzem a essa verdade. Em sua obra Suma Teológica, Aquino apresentou as 5 vias, né, para demonstrar a existência de Deus usando os argumentos racionais, baseados na observação do mundo natural. Essas 5 vias eu abordei no meu vídeo, né, onde falei sobre a comprovação da existência de Deus através da ciência, e eu citei Santo Tomás de Aquino, né, que é um claro exemplo de integração entre o aristotelismo e a teologia, né. Tomás de Aquino se opôs ao averroísmo latino, né, que sustentava que a razão e fé poderiam levar a conclusões contraditórias. Ele argumentou que a verdade revelada pela fé e a verdade alcançada pela razão devem estar necessariamente em harmonia. E a teologia natural, né, que é a parte da teologia que utiliza a razão e a observação natural para entender a Deus. Tomás de Aquino utilizou os princípios aristotélicos para desenvolver uma teologia que pode ser compreendida e defendida racionalmente, né? A síntese de Tomás de Aquino tornou-se a base da escolástica. O método de ensino dominante nas universidades medievais, sua abordagem sistemática e lógica influenciou gerações de teólogos e filósofos. A Igreja Católica, né, adotou oficialmente muitas ideias de Santo Tomás de Aquino. Sua obra Suma Teológica é considerada uma das mais importantes da teologia católica, e ele foi canonizado e proclamado doutor da Igreja. O impacto do aristotelismo no Santo Tomás estendeu-se além da teologia, né, influenciando o desenvolvimento da filosofia moderna. Sua insistência na compatibilidade entre fé e a razão inspirou muitos filósofos a explorar a relação entre religião e ciência, né? O aristotelismo de Santo Tomás de Aquino representa uma das mais bem-sucedidas integrações entre a filosofia clássica e teologia cristã. Ao adaptar as ideias de Aristóteles para explicar e defender os dogmas cristãos, Tomás de Aquino criou uma síntese que não só mudou a teologia medieval, mas também deixou um legado duradouro na filosofia e no pensamento ocidental. Sua obra continua a ser estudada e respeitada como exemplo de como a razão e fé podem trabalhar juntas para alcançar uma compreensão mais profunda da verdade, né? Então, complementando tudo isso, né? Você percebe que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho tiveram grandes importâncias, né? Tanto no conhecimento católico, no período medieval, né? Principalmente na parte da filosofia, da teologia, influenciada por filósofos gregos, né? Como Aristóteles e Platão, né? E eu espero que você tenha prestigiado desse conteúdo, né? Porque parece que eu me prolonguei bastante, né? Falei muita coisa sobre ambos os lados. Apesar de que tem muito mais coisa para falar sobre eles. Mas como eu não quero deixar um vídeo muito longo, eu tive que deixar o mais curto possível para deixar mais claro, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, algo que queira discutir, pode deixar os comentários abaixo. Quem chegou agora, quem não conhece meu canal, eu me chamo Gabriel, né? Obviamente. E meu canal é voltado para trazer o ensino e o conhecimento, né? Para os demais. Para que eu possa ensinar e aprender com vocês, né? E se tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários. E comente o que vocês entenderam também para dar abertura aos debates, né? E espero que vocês tenham prestigiado desse conteúdo. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Não esqueça de
clicar no joinha, né? Que chegou agora. Ative o sininho. Se inscreva no canal, né? E Deus lhe abençoe e salve Maria. Essa teoria, né? É pelo fato de que existem dois conceitos, né? Para definir a maldade, né? Eu até publiquei um vídeo que eu falei sobre a teologia do bem e do mal, né? Que temos o mal moral e o mal ontológico, né? O mal ontológico como uma deficiência ou ausência de bem, e o mal moral como resultado do livre-arbítrio, né? A liberdade humana, né? E a ética da virtude, tá vendo, né? Ética da virtude não, perdão. O livre-arbítrio, né? Onde fala a questão de que o ser humano tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, que está sujeito à graça divina, né? Porque o livre-arbítrio foi algo que Deus nos deu, que seria o discernimento para escolher os caminhos, né? Ou seja, é uma coisa que é muito falado, que não adianta você culpar a Deus pelo mal que acontece no mundo. Pelo fato de que, vejo dessas pessoas que sofrem, como posso dizer, né? De forma mais clara e objetiva, né? Um dos exemplos. Quando você vai na rua e tropeça, não adianta você culpar a Deus ou o diabo por você tropeçar. De fato, você não prestou atenção onde você estava andando, ou você andou de mau jeito. Ou seja, foi a consequência sua. E você tem a liberdade se você escolhe se levantar ou não, né? E também a questão da obra Cidade de Deus, né? Primeiro que Cidade de Deus, em latim, né, que seria Civitate Dei. É uma das obras mais importantes e influentes de Santo Agostinho, né? Uma obra monumental, é composta por 22 livros e foi concebida como uma resposta às críticas pagãs ao cristianismo após o saque de Roma pelos visigodos em 410 d.C., né? Então, vamos analisar profundamente, né, os principais temas, né? O saque de Roma, né? Roma foi saqueada por visigodos liderados por Alarico, ou Alarico, não lembro como é que interpreta. Este evento chocou o mundo romano e levantou questionamentos sobre a eficácia e influência do cristianismo, que havia se tornado a religião dominante no Império Romano. Muitos pagãos argumentam que o abandono dos antigos deuses romanos em favor do cristianismo tinha levado à queda de Roma. E Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus para defender o cristianismo contra essas acusações. Ele argumenta que o cristianismo não é responsável pela decadência do Império de Roma e que a verdadeira cidade de Deus transcende qualquer cidade terrena, né? Primeira parte, né, que fala sobre a refutação dos pagãos, né? Nos primeiros 10 livros, Agostinho refuta as acusações dos pagãos. Ele critica os deuses romanos e a mitologia pagã, argumentando que a moralidade e as virtudes cristãs são superiores às práticas pagãs, né? Nos 12 livros finais, Agostinho desenvolve sua visão teológica da história, contrastando a cidade de Deus, né? E a cidade dos homens, né? Ele traça a origem e desenvolvimento e o destino final dessas suas cidades, né? E o que seria cidade de Deus, né? Cidade de Deus representa a comunidade dos fiéis, aqueles que amam a Deus e vivem de acordo com a sua vontade. Essa cidade é caracterizada pela justiça, paz e amor divino, e seu destino final é a vida eterna com Deus. E a cidade dos homens, que representa a sociedade terrena, caracterizada pelo amor próprio e pelo desejo de poder e glória terrena, né? Esta cidade é marcada pela injustiça, conflito e corrupção, e seu destino final é a destruição, né? E qual seria a teologia nessa história, né? A teologia da história, né? Agostinho vê a história como uma luta contínua entre essas duas cidades. Ele argumenta que a história humana
têm um propósito e uma direção, orientados pela providência divina. A cidade de Deus está em peregrinação na terra e será plenamente realizada apenas no fim dos tempos. Agostinho aborda a questão do mal e do sofrimento, argumentando que o mal é a privação de bem e que Deus permite o mal para o bem maior, né? Ele vê a queda de Roma como parte do plano providencial de Deus, e não como castigo divino pelo cristianismo, né? Enfim, agora vamos chegar na próxima parte, né? Do Santo Tomás de Aquino, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito também, né? Que é o Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino, quer dizer. Santo Tomás de Aquino é conhecido por sua síntese da fé cristã, com a filosofia aristotélica. Suas ideias também tiveram impacto significativo na teologia e na filosofia ocidental, né? Algumas das suas principais contribuições incluem teologia natural, né? Onde Santo Tomás de Aquino acreditava que a razão humana pode alcançar certas verdades sobre Deus e a moralidade sem relação divina, né? E o aristotelismo. Ele incorporou muitas ideias de Aristóteles em sua teologia, especialmente a distinção entre potencialidade e atualidade, né? E Santo Tomás desenvolveu uma teoria ética baseada na virtude, argumentando que a felicidade humana é alcançada através da perfeição da razão e da vontade. Ele defendia que a Igreja Católica é a principal fonte de autoridade moral e espiritual, né? E Santo Tomás de Aquino foi um dos principais defensores da filosofia aristotélica, né? Ele utilizou a lógica e metafísica aristotélica para desenvolver a teologia e a ética, né? Esses filósofos gregos ofereceram um quadro intelectual que ajudou Santo Agostinho e Santo Tomás a integrar a razão e a fé, né? Criando uma síntese que ela é influente hoje, né? Então, vou pegar um desses temas, porque como o meu tempo está um pouco curto, não quero deixar esse vídeo longo. Vamos pegar um tema que seria o aristotelismo, né? Por que de fato ele incorporou muitas ideias de Aristóteles sobre Aristóteles? Vamos pegar essas partes, né? Durante a Alta Idade Média, os textos de Aristóteles foram redescobertos na Europa Ocidental, né? Principalmente através das traduções árabes e de obras filosóficas islâmicas, como Avicena e Averroes. Isso levou a um renascimento do interesse do pensamento aristotélico, né? A Igreja Católica está em busca de um sistema filosófico que pudesse reconciliar a fé cristã com a razão, né? O pensamento de Aristóteles, com seu foco na observação empírica na lógica, ofereceu uma base robusta para essa integração, né? Tomás de Aquino adaptou a metafísica de Aristóteles, especialmente nas noções de substância, forma, matéria, ato e potência, né? A substância de Aristóteles, substância e acidentes, né? Santo Tomás de Aquino utilizou a distinção aristotélica entre substância, o que é algo essencial, e acidentes, que seriam propriedades que podem mudar sem alterar a essência, né? Para explicar a transubstanciação na Eucaristia. Ele aplicou os conceitos de ato, de atualidade, de potência, de potencialidade, para descrever a criação e a mudança no mundo. Deus é visto como atos puros, ou ato puro, né? Sem potencialidade, pois ele é plenamente atual e perfeito. A teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino é fortemente influenciada por Aristóteles. Ele defendeu o conhecimento humano começando pelos sentidos e abstrato pela razão, né? Em um processo conhecido como abstração. Epistemologia empírica, né? Aquino concordou com Aristóteles que todo conhecimento começa com uma experiência sensorial, mas também ele afirmou que a razão pode chegar a verdades universais e necessárias, né? Diferente de Agostinho, que enfatizava a iluminação divina, Tomás de Aquino argumentava que a razão humana
embora dependente de Deus, possui uma capacidade natural para conhecer a verdade, né? Aquino concordou com Aristóteles que todas as ações humanas são dirigidas a um fim último, né? Olá a todos mais uma vez. Boas-vindas ao canal que chegou agora. Deus lhe abençoe grandemente. Que Deus preencha o coração de vocês e que vocês sejam iluminados, né? Espero que você possa prestigiar desse conteúdo, né? Desse vídeo que irei oferecer para vocês, né? Primeiro, antes de darmos iniciativa, né? Queria saber o que vocês sabem, né? Sobre os doutores da igreja. O que você sabe sobre quem seriam esses doutores, né? O que eles fizeram, né? Como os temas, né? Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino. Quais foram as ideias, né? Como é que eles influenciaram o mundo, né? Então, vamos começar com o primeiro doutor, né? Que veio primeiro, né? A primeira pessoa, a, um dos primeiros, né? A ser influentes, né? Primeiro começando com o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que foi um dos grandes e mais importantes teólogos, né? E filósofos do cristianismo primitivo, né? Suas ideias tiveram um impacto duradouro na filosofia e na teologia ocidental. Algumas de suas ideias contribuições incluem. Uma das primeiras ideias seria a teoria da iluminação divina, né? Onde Santo Agostinho acreditava que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que a razão humana é incapaz de alcançar a verdade sem a ajuda divina, né? E também enfatiza o problema do mal, né? Ele tentou resolver a questão de como o mal pode existir se Deus é todo poderoso e todo bom, né? Agostinho argumentou que o mal não é uma coisa em si, mas a ausência de bem. Como ele argumentou uma vez, né, sobre o escuro. Que o escuro não é uma substância, mas uma ausência de luz, né? E entre vários fatores, né? Por exemplo, uma explicação mais na área da física, né? Que fala que o frio não existe, que existe a ausência de calor, né? Então vamos lá. E também fala sobre o livre-arbítrio, onde Agostinho defendia que os seres humanos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas essa liberdade está sujeita à graça divina, né? E a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Isso é uma obra dele, né? Que fala a cidade de Deus. Ele contrastou a cidade de Deus que seria a comunidade dos fiéis e a cidade do homem, como a sociedade secular, né? Como chegamos nessa parte, né? Vamos falar profundamente mais sobre essas ideias de São Tomás de Aquino, né? Primeiramente, vamos começar com a primeira ideia, né? Que foi sobre a teoria da iluminação, né? A iluminação divina, que é uma doutrina filosófica e teológica desenvolvida por Santo Agostinho, né? Que aborda a relação entre conhecimento humano e a verdade divina. Essa teoria é uma tentativa de explicar como os seres humanos conseguem conhecer verdades eternas e imutáveis, como as matemáticas, morais e outras formas de conhecimento absoluto, né? No contexto histórico, né? Santo Agostinho, quem procurou mais, sabe um pouquinho sobre ele, né? Sabe que eles viveram na tradição do mundo antigo para o medieval, né? Um período de grande turbulência e transformação cultural, né? Influenciado por filósofos gregos, especialmente Platão, né? E os neoplatônicos como Plotino. Agostinho buscava integrar a filosofia clássica com a doutrina cristã. E quais seriam, né, essas influências do platonismo, né? Primeiro que seria a parte do mundo das ideias, né? Vocês que estudaram filosofia no ensino médio, né? Você deve ter conhecido um pouco sobre o que seria a teoria das ideias, né? Onde Platão afirmava a existência de um mundo das ideias, né? Um reino de formas perfeitas e eternas que são a verdadeira realidade, né? Em contraste com o mundo sensível, que é apenas uma cópia imperfeita dessas ideias, né? Agostinho adapta essa visão platônica ao cristianismo,
que propondo que as verdades eternas residem na mente divina. E quem seria o dono dessa mente divina, né? Ok, aí outro ponto seria o intelecto e o conhecimento, né? Para Platão, o conhecimento verdadeiro é reconhecido das ideias eternas, né? Que a alma já conhece de suas experiências pré-existenciais. Santo Agostinho rejeita a noção de pré-existência da alma, mas mantém a ideia de que o conhecimento humano de verdades eternas requer uma forma de intervenção divina, né? A iluminação divina de Santo Agostinho, né? Agostinho propõe que Deus ilumina a mente humana, permitindo que esta compreenda as verdades eternas. Assim como o Sol ilumina os objetos físicos, permitindo que os vejamos, Deus ilumina o intelecto, permitindo que compreendamos as verdades imutáveis. Segundo Agostinho, o ser humano não possui em si a medida da verdade. Nossa mente é finita e sujeita aos erros. Isso é obviamente claro, né? E quanto Deus é a verdade absoluta e infalível, portanto, nosso conhecimento depende da luz divina que ilumina nossas mentes, né? Para Agostinho, a iluminação divina não é apenas uma questão de claridade intelectual, mas também de graça. O conhecimento verdadeiro e a sabedoria são dons de Deus. E nossa capacidade de compreendê-lo está ligado à nossa relação com ele, né? Os exemplos de conhecimento do iluminado, né? Matemática e lógica, né? Como 2 mais 2 igual a 4 são imutáveis e universais, né? Agostinho argumenta que nossa capacidade de compreender essas verdades é um exemplo de iluminação divina, pois essas ideias residem na mente divina e são acessadas através da iluminação. As verdades morais, como justiça e a bondade, né? Também são vistas como universais e eternas. Nossa compreensão do que é moralmente correto ou incorreto é iluminada por Deus, que é fonte última desses valores, né? Aí temos a grande relação, né, onde Santo Agostinho fala sobre a fé e a razão, né? A teoria da iluminação divina de Agostinho coloca Deus no centro do processo de conhecimento, sugerindo que a razão humana por si só é insuficiente para alcançar a verdade completa. Isso tem implicações significativas para a relação entre fé e a razão, enfatizando a necessidade de ambos para o amor, para o verdadeiro conhecimento, né? A teoria de Agostinho estabelece uma epistemologia cristã, né? Onde o conhecimento humano é dependente da relação divina. Isso contrasta com as, as epistemologias, puramente racionais ou empiristas, né? Que se desenvolve posteriormente. Uma crítica comum é que a teoria de Agostinho pode ser vista como excessivamente dependente da intervenção divina, levantando questões sobre a autonomia da razão humana. Outro desafio é a compatibilidade da iluminação divina com abordagens empiristas do conhecimento que enfatizam a experiência sensorial como base do conhecimento, né? A teoria da iluminação divina de Santo Agostinho é uma abordagem profunda e influente para entender como seres humanos podem conhecer verdades eternas e imutáveis, integrando elementos de platonismo com a doutrina cristã, né? Agostinho propõe que todo conhecimento verdadeiro é uma iluminação da mente de Deus, estabelecendo um elo indissolúvel entre fé e razão. E também tem outra teoria dele, né, que seria o problema do mal, né? Como eu resumi antes, né, que o mal não é uma coisa em si, mas é uma ausência de bem, né? Como é explicado há muito tempo, né, porque é algo que é falado, né, porque é o resultado da nossa escolha, né? Santo Agostinho
Ele até descreveu como privato boni, né? Como se afastando da bondade, né? Onde seria uma ausência, né? Um dos termos que enfatizam essa